Vamos então iniciar o primeiro bloco do Congresso, é um bloco relacionado com protocolos pós-extração, e para nos falar sobre este tema, contamos com a presença de dois excelentes conferencistas, o professor Dr. Paulo Ribeiro e o Dr. Dácio Fonseca. A primeira conferência tem como título Implante Imediato em alvéolo tipo 1 no setor anterior e será apresentada pelo professor Dr. Paulo Ribeiro. Paulo é médico-dentista, doutorado em Medicina Dentária Digital e Implantes pela Universidade de Sevilha, é professor do Master de Periodontologia e Implantes e Reabilitação Oral na Universidade de Fernando Pessoa, é também professor nos Masters de Reabilitação Oral e Estética na Universidade Politécnica da Catalunha, é professor do Master de Periodontologia e Implantes na Universidade de Sevilha e é ainda docente de prótese fixa na Universidade de Fernando Pessoa. Paulo, muito obrigado por aceitar este convite. O palco é teu. Muito obrigado, Salomão, pela introdução. Obrigado, Klockner e Botis, pelo amável convite para poder estar aqui diante destes colegas de alto valor nacional e internacional. E então o tema que me toca é falar de colocação de implantes imediatos em alvéolos tipo 1 pós-extracionais. Vou-vos apresentar um caso clínico de uma paciente nossa que precisamente realizámos este tipo de técnica. Como podem ver, isto foi uma paciente que nos chegou à clínica relativamente jovem, que apresentava esta situação que podem ver, apresentava a doença periodontal, que tivemos que fazer tratamento periobásica para controlar a doença periodontal, e após exames radiográficos detectámos que a paciente tinha uma reabsorção cervical invasiva tipo 4. Nós sabemos que existem 4 tipos deste tipo de reabsorção e este é um dos tipos que é impossível então conseguir restaurar o dente de forma que seja previsível e que o possamos manter na boca de forma estável. Desta forma, decidimos proceder à extração do dente 21 e colocar um implante neste local. Existem alguns detalhes que temos que olhar de forma adequada. Uma delas é que, como podem ver, não existe pico ósseo interproximal no dente e já no caso inicial ela não tem papila. Isto quer dizer que ao extrair o dente, muito provavelmente vamos piorar a situação que a paciente já apresenta. Uma das opções que poderíamos ter seria fazer uma extrusão ortodôntica do dente 21 para tentar trazer os picos ósseos interproximais mais coronais, mas a paciente recusou este tipo de opção terapêutica, então não tivemos outra opção senão fazer implante imediato. Como sabemos, o perfil de emergência foi descrito pela primeira vez por Kroll em 89 e precisamente referia que é o contorno dental axial que se estende desde a base do sulco até à margem gengival livre. E uma das ideias que nós tivemos foi precisamente baseada neste estudo que vocês podem ver aqui do Eric Van Duren e do Victor Clavirro, que nos ensinava como copiar o perfil de emergência do dente que já existia para o nosso provisório, porque se foi este dente que manteve esta arquitetura gengival, se conseguimos reproduzir este perfil de emergência no nosso provisório, muito provavelmente conseguimos então manter esta arquitetura. Então o que nós pensámos mais à frente foi, se isto é possível fazer de forma analógica, por que não fazer de forma digital? Então o que nós fizemos um CBCT, fizemos segmentação da raiz do dente que queríamos extrair e copiámos de forma digital o perfil de emergência do dente para o nosso provisório. O que é que seria mais importante de copiar? O perfil crítico, porque sabemos que é o perfil do dente, o primeiro milímetro infragengival, que nos mantém então a gengiva na sua posição. Então, a nível digital, copiamos a forma do dente pré-existente da paciente, porque tinha uma forma bastante adequada e que se encaixava de forma natural na restante edição da paciente, e copiamos o perfil então crítico. Este perfil foi descrito pelo Oscar Gonzalez há cerca de 11 anos atrás e corresponde então ao primeiro milímetro que se encontra por debaixo da margem gengival. Também descreve o que é o perfil subcrítico, que é os 2 milímetros que se apresentam apicalmente em relação a este 1 milímetro, e é responsável por manter ou poder alterar o volume vestibular do tecido. Este ano, um grande amigo meu, Ramon Gomes Meira, lançou uma atualização a este conceito. No fundo usa os 2 primeiros conceitos do Oscar Gonzalez, só que transforma-os noutra definição, chama a zona E à zona crítica, zona B à zona subcrítica, e acrescenta uma zona chamada zona C, que é responsável pela estabilidade óssea quando colocamos implantes do tipo on level. Então procedemos à extração do dente de forma atraumática, tentando não fazer nenhuma incisão para não perder a arquitetura gengival pré-existente,
colocámos então o nosso provisório apoiado nos dentes do lado e usámos este provisório como se fosse uma guia cirúrgica para colocar o nosso implante. Existem sempre alguns detalhes que temos que ter em atenção. Um deles é, por exemplo, a localização do zénite. Podemos ver que o zénite, nesta situação, encontra-se ligeiramente mais distalizado, então, se tivermos espaço para isto, obviamente, respeitando as distâncias que temos de ter entre implante e dente, tentamos colocar o implante ligeiramente distalizado, precisamente para tentar manter o zénite anatómico do dente, porque se colocarmos nestas situações o implante no centro do alvéolo, às vezes temos alguma dificuldade em manter o zénite nesta posição e podemos mover o zénite mais para o centro do dente. Então colocamos o implante ligeiramente distalizado para manter o zénite e o que nós temos nesta situação é um gap, chamada jumping distance, que existe da zona do osso cortical até à parte vestibular do implante. Então o que é que nós fazemos nesta situação e o que é que está descrito na literatura é nada mais nada menos do que preencher o jumping distance com biomaterial, neste caso Ceramon, da marca Botiss, e uma vez que tínhamos que remover os sisos à paciente, removemos parte da zona lingual do siso, que sabemos que tem um tecido conjuntivo relacionado com a tuberosidade, que isto logicamente é diferente do tecido conjuntivo localizado no palato anterior, que sabemos que apresenta algumas desvantagens, como por exemplo um crescimento excessivo, que às vezes, ou descontrolado, que podemos ter ao longo do tempo. E neste caso nós quisemos usar essa desvantagem do tecido conjuntivo como vantagem, porque como sabemos não tínhamos pico ósseo interproximal, então o que nós fizemos foi tunelizar a papila mesial, colocar o enxerto conjuntivo da tuberosidade debaixo da papila mesial, que era onde não tínhamos pico ósseo interproximal, e movimentámos então o enxerto de tecido conjuntivo para a parte vestibular também. E preenchemos então o gap com biomaterial, porque sabemos que quando a tábua vestibular tem menos de 2 milímetros, muito provavelmente ela vai ser reabsorvida, porque não tem irrigação própria, e colocando este channel enxerto conseguimos manter de forma estável o osso na zona vestibular e colocamos o enxerto de tecido conjuntivo para compensar então essa possível perda que vamos ter deste buccal bone que temos então na zona vestibular. Capturamos o provisório com um pilar provisório, mantivemos o mesmo perfil crítico, só tornámos o perfil subcrítico o mais côncavo possível para dar espaço para o tecido conjuntivo poder crescer nesta zona, colocamos o nosso provisório e é uma coisa super simples. Como vocês veem, isto é um provisório fresado em PMMA multilayer e mantivemos nada mais nada menos que a forma que tínhamos originalmente, sem modificar o perfil de emergência. Isto foi no dia da cirurgia e isto são 10 dias depois. 10 dias depois temos esta situação que podem ver aqui. Antes, como podem ver, não tínhamos papila interproximal e agora já temos um pouquinho mais de papila. O que nós estamos a fazer, obviamente, é usar o crescimento do tecido conjuntivo, da tuberosidade, para tentar compensar um defeito anatómico que o paciente tinha. O que acontece depois é, 3 meses após a colocação do implante, temos o perfil de emergência completamente pré-formado, não tivemos que alterar absolutamente nada a nível de condicionamento de tecidos, e o que nós temos que fazer neste momento não é nada mais, nada menos do que copiar o perfil de emergência deste provisório, que foi este provisório que deu origem àquele volume e àquela arquitetura gengival, para o nosso dente definitivo. Então fazemos uma técnica que é a cópia do perfil de emergência, colocamos um análogo no provisório, colocamos dentro de uma chave de silicone, colocamos um transfer de impressão a parafusar neste análogo e preenchemos então o espaço gerado pelo provisório com acrílico ou então com compósito fluido. É importante nós marcarmos a parte vestibular e a palatina, porque depois de remover o provisório perdemos muitas vezes a referência de onde é que fica a parte vestibular e palatina no pilar. Aqui podemos ver que colocamos o pilar de emergência e isto gera alguma isquemia, porque sabemos que após remover o provisório, o tecido mole tem tendência a colapsar. E ao realizar uma impressão, perdemos totalmente então a arquitetura que tinha sido gerada com o provisório. Com esta técnica conseguimos copiar o perfil de emergência então com o nosso pilar de impressão personalizado, vazamos a gesso, realizamos fotos de cor e a nível digital o que fazemos é fazer uma cópia do nosso provisório fazendo um cutback vestibular de cerca de 1 milímetro para depois podermos estratificar a cerâmica feldspática para podermos então copiar os efeitos translúcidos
e as pequenas manchas brancas que a paciente tinha para a nossa coroa definitiva. Aqui podemos ver a qualidade de tecido gerada pelo nosso provisório e a maturação total dos tecidos, e aqui podemos ver então o nosso caso finalizado, com uma cópia muito próxima do dente 11, e podemos ver que conseguimos manter quase na totalidade a papila central do paciente. Desta forma podemos ver que isto é um tratamento bastante previsível, com alta taxa de sucesso. O que temos de ter em atenção é que, claro, cirurgicamente temos que respeitar todas as distâncias anatómicas, é importante a seleção do material adequado para manter este volume ósseo e de tecido mole, e claro, o papel do provisório é um dos papéis mais fundamentais para então conseguirmos criar um perfil de emergência adequado e com isto fazer e percorrer o caminho para fazer um provisório, para fazer um dente definitivo com alta previsibilidade e com um resultado satisfatório bastante elevado. E com isto termina a minha apresentação, e mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite e estou disponível para as questões de Salomão. Muito obrigado, Paulo. Excelente caso, excelente apresentação. Muito bonito o caso. Meus parabéns. Agora tenho aqui algumas perguntas para te fazer relativamente à técnica. Reparei que usaste o enxerto de tecido conjuntivo da tuberosidade e, como referiste bem, esse tecido conjuntivo da tuberosidade tem tendência muitas vezes para crescer, e às vezes crescer descontroladamente. Pergunto se deverá equacionar sempre o enxerto de tecido conjuntivo concomitante com um implante imediato. Consideras que sim? Eu considero que depende do tipo de biótipo do paciente. Se eu tenho um paciente com um biótipo grosso, que normalmente está associado a uma tábua vestibular de maiores dimensões, eu penso que não é 100% necessário fazer este enxerto de tecido conjuntivo. Se tiver um paciente de biótipo fino, que normalmente tem um osso, um buccal bone mais delgado, aí sim eu acho interessante fazer o enxerto de tecido conjuntivo para compensar a reabsorção muito provável que vamos ter então deste buccal bone. Agora, uma das recomendações que eu faço nesta situação, que não queremos compensar defeitos ou limitações anatómicas, é não usar enxerto de tecido conjuntivo da tuberosidade, mas sim do palato anterior, com o máximo de 1 milímetro de espessura. Porque o que nós queremos é colmatar esta reabsorção que vamos ter do osso vestibular e não queremos dar um volume excessivo, porque o que nós queremos é manter a estética e não dar um aspecto de como se tivéssemos um crescimento exagerado de tecido. E este tecido conjuntivo do palato anterior permite precisamente isto, uma boa integração estética, e permite-nos manter esse volume que poderá ser perdido. E normalmente esse enxerto mantém-lo nos limites vestibulares do dente, ou estendes por debaixo das papilas? Normalmente estendo até metade da papila do dente do lado, porque também é importante ir buscar a vascularização ao lado, porque nem sempre temos uma vascularização, dependendo do tipo de alvéolo, tão boa no centro. E se fizermos um enxerto muito curtinho, às vezes o que se pode notar é como se fosse uma emenda, onde acaba o enxerto e onde acaba o enxerto, que já aconteceu, precisamente no início, quando eu começava a fazer estes casos e tinha menos experiência, às vezes fazia o enxerto até na vertical, e ao fazer na vertical ele ficava mais delgado, e então notava-se às vezes, em algumas situações, onde acabava o enxerto e onde começava o enxerto, como se fosse uma emenda. E desta forma, estendendo até as papilas, torna-se muito mais suave a transição e não se nota tanto o enxerto. Mas mais uma vez acho que é importante a espessura do enxerto, porque se for muito grosso, acaba sempre por se notar um bocadinho, e não é isso que nós queremos. E existe alguma situação no setor anterior onde decidas fazer preservação alveolar em vez de colocação de implante imediato? Sim, principalmente em alvéolos tipo 3. Como sabemos, segundo a classificação da ITI, não está indicada de toda a colocação de implantes imediatos neste tipo de alvéolos. Claro que há situações tipo 3. E no tipo 2 avanças para a colocação imediata? Nos tipo 2, a maior parte das vezes avanço para a colocação imediata, com uma técnica tipo Ice Cone Technique, com tunelização com colocação de membrana, enxerto de tecido conjuntivo, e tem resultados muito previsíveis. Existe alguma literatura já com alguma evidência. Mesmo em alvéolos tipo 3, já existem algumas técnicas mais arriscadas, não baseadas totalmente na evidência, como por exemplo a técnica de Della Rosa,
que podemos fazer implante imediato com colocação de tuberosidade ou de tecido conjuntivo simultaneamente, com bons resultados, mas mais uma vez não está totalmente baseado na evidência científica, então não posso recomendar que o seja feito. Muito bem, muito obrigado, cumprimos o tempo, excelente dica, excelente resposta e também um excelente caso clínico. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. A segunda conferência será ministrada pelo Dr. Darcio Fonseca e aborda a colocação do implante imediato através da técnica Socket Shield, ou também conhecida como Partial Extraction Therapy. O Dr. Darcio Fonseca é médico dentista, é pós-graduado em implantologia avançada e reabilitação oral minimamente invasiva, é pós-graduado em dentisteria digital e também pós-graduado em ortodontia, é fellow em dentisteria de implantes na Universidade de Miami e é professor convidado numa série de universidades, Universidade de São Leopoldo Mandique do Rio de Janeiro, Universidade de Granada, de Córdoba, Universidade de Lyon, Universidade de Alfonso X, Universidade Europeia Miguel Cervantes e a Universidade de Santo António de Múrcia, todas em Espanha. É, sem dúvida, uma referência mundial na Partial Extraction Therapy, sendo membro do grupo de investigação. É também o atual presidente da Academia Luso-Brasileira de Implantologia. Darcio, é um grande prazer ter-te neste congresso. Uma vez mais, partilhamos o palco juntos. Fala-nos então um pouco sobre esta técnica que tão bem dominas. Muito obrigado, Salomão, pela tua introdução e pelo teu convite. É verdade, mais uma vez a compartilhar aqui mais um evento em conjunto aqui do Bone and Tissue Day. Queria agradecer também à Klockner e à Botiss por se terem lembrado de me convidar e vou falar, obviamente, sobre o tema que tu me pediste, que foi sobre as Partial Extraction Therapies, e vou iniciar então a minha apresentação. O tema é este e, no fundo, aquilo que eu quero é tentar explicar um pouco o que é que na realidade é as Partial Extraction Therapies. Estão descritas neste artigo do Gluckman e do Salama. São um conjunto de técnicas que mantêm parte do dente para evitar que haja um colapso da parede vestibular e dos tecidos, ou seja, a manutenção do bundle bone vai permitir que não haja uma modificação tridimensional dos tecidos moles e duros, e dentro das Partial Extraction Therapies nós temos vários tipos de técnicas. Temos o Socket Shield, que é aquele que foi descrito por Ursler em 2010 e que realmente é o mais conhecido, e depois temos as redes submergidas, o Good Submergence, o Pontic Shield, que não é mais do que um Socket Shield sem a colocação do implante, e também posso colocar aqui, apesar de não ser parte da descrição do artigo do Gluckman, o Proximal Socket Shield, que foi descrito por Kahn em 2013. Então, como estava a dizer há pouco, ou seja, nós temos aqui o Root Submerge, que é a manutenção da raiz submergida, o Pontic Shield, que é o shield sem a colocação do implante, e o Socket Shield, onde nós mantemos um fragmento vestibular e colocamos o nosso implante para a reabilitação do dente em falta. Para esta técnica tem várias indicações e contraindicações, que eu também quero falar, mas antes de falar sobre essas contraindicações e indicações, eu acho que é importante perceber que todas as técnicas de colocação de implantes têm que ser definidas e têm que ser feitas de acordo com a anatomia do nosso alvéolo, ou seja, nós não podemos ter uma estratégia de colocação imediata de implantes sem perceber como é que o alvéolo tridimensionalmente funciona. E para isso eu julgo que é importante referir este artigo do Gluckman e do Jonathan Dutoit, que fala sobre as diferentes classificações alveolares e os trajetos e o melhor trajeto para a colocação do nosso implante imediato, seja utilizando o Socket Shield ou fazendo a colocação do implante imediato sem utilizar a técnica do Socket Shield. Relativamente às indicações da técnica, eu digo que a indicação da técnica é sempre num alvéolo do tipo 1, portanto, segundo a classificação de Elliam, ou seja, é sempre num alvéolo do tipo 1, e normalmente na zona anterior, onde nós temos
menos de 1 milímetro de osso vestibular. E, portanto, é nessa indicação principal que esta técnica tem o maior leque de indicações. Obviamente que esta técnica pode ser feita noutras áreas da boca, mas acredito que na zona estética seja onde ela realmente pode fazer a diferença relativamente a técnicas que são concomitantes ou que também são validadas pela evidência científica. Agora, o que é necessário que exista nestes alvéolos ou neste tipo de casos para que esta técnica tenha indicação e que possa ter sucesso? Nós não podemos ter dentes com mobilidade, nós temos que ter um ligamento periodontal saudável, temos que ter o osso vestibular totalmente íntegro. Também sabemos que esta técnica é uma técnica para ser feita à colocação do implante imediato, é uma técnica também que pode ser muito aproveitada quando nós temos, por exemplo, dentes muito cariados, mas que temos a raiz relativamente íntegra e que pode ser aproveitada para fazer, e obviamente que quando temos uma fratura horizontal, que acontece muitas vezes depois de colocar uma coroa com um espigão, podemos muitas vezes ter uma fratura horizontal dessa mesma coroa e aproveitar a raiz para poder utilizar esta técnica. Como contraindicações, esta técnica tem várias contraindicações, uma delas é a doença periodontal ativa, a mobilidade dentária, o facto de termos, por exemplo, uma lesão periapical pode efetivamente ser uma contraindicação, embora haja na descrição da literatura alguns artigos que falam que é possível fazer esta técnica mesmo com raízes com lesão periapical. Em raízes que têm, por exemplo, uma extensão grande de cárie que esteja abaixo do nível da crista óssea, já não tem indicação. Se tivermos algum tipo de outro alvéolo do tipo 2 ou do tipo 3, não tem indicação nenhuma, nem sequer para alvéolos do tipo 2A, como é descrito pela classificação de Alien. Quando temos uma reabsorção externa da raiz, também não tem nenhum tipo de indicação, e principalmente se nós tivermos uma fratura radicular vertical ou oblíqua, ou seja, é arriscado fazer esta técnica se a fratura for vertical ou oblíqua, principalmente se for na zona vestibular. A grande questão, e aquilo que todos nós que fomos os early adopters, ou seja, as pessoas que começaram a fazer esta técnica muito, muito precocemente, como foi o meu caso em 2010, foi descobrir como preparar e como fazer esta técnica de uma forma correta, ou seja, andámos muitos anos a tentar perceber como é que esta técnica se fazia, quais é que eram as indicações da técnica, como é que a própria forma de fazer esta técnica, qual era a forma correta de a fazer, até que no ano de 2020 saíram 2 artigos interessantes sobre a técnica do Socket Shield. Um com uma década da técnica ter sido apresentada pela primeira vez e que fala no step by step e do protocolo step by step desta técnica, que foi feito pelo Gluckman, pelo Dutoit e pelo Salama, e é uma técnica que é desta forma que eu faço a preparação do Socket Shield. E depois, no mesmo ano, houve um artigo feito pelo precursor da técnica, pelo Ursler, que mostra o step by step, o protocolo step by step, 12 anos depois de ter feito de ter iniciado a execução desta técnica, e ainda antes de ter feito a prova de princípio, que foi o primeiro artigo em 2010. Obviamente que este gap de 10 a 12 anos fez com que esta técnica andasse um pouco no vazio, no sentido em que as pessoas que começavam a fazer a técnica inicialmente não tinham nenhuma verdadeira guideline de como a deveriam fazer da forma mais correta. Embora exista algumas modificações nos 2 protocolos,
protocolos, os 2 protocolos funcionam e obviamente que depois também tem a ver com o clínico a escolha do protocolo que mais se adequa à sua forma de operar ou à forma com que prefere fazer este tipo de procedimento. Eu pessoalmente acabei por optar por formar e por escolher uma série de brocas que me permitiam fazer esta técnica em todos os dentes, inclusivamente em caninos, que são os dentes mais compridos e mais difíceis de executar a técnica. Eu escolhi uma série de brocas e fiz um kit que acabou por ser o meu próprio kit, e é com esse kit que eu faço todas as cirurgias do PET ou do Socket Shield, faço sempre com este kit. Também é necessário ter os instrumentos corretos, ou seja, sem os instrumentos corretos nós não conseguimos fazer esta técnica e, portanto, existe um detalhe grande na escolha dos instrumentos para poder efetivamente executá-la de uma forma correta. Um dos pormenores da técnica é que tem que haver um afastador gengival que nos vai permitir fazer a preparação do shield sem danificar os tecidos e não destruir, obviamente, as papilas entre os dentes que tanto nos vão fazer falta depois para o resultado final. Então eu vou descrever aqui um caso. Este caso é um caso interessante, porque é um caso de um canino. Este é um caso que eu fiz há 8 anos atrás e, curiosamente, é um caso que eu fiz com um implante da Klöckner. Utilizei um implante da Klöckner que é o Essential e neste caso específico eu não tive espaço para fazer uma regeneração entre o implante e o shield, porque na altura não estava ainda definido exatamente quais é que eram as medidas para poder fazer esta técnica corretamente. Vou passar à descrição do caso. Este é um caso em que o paciente apresenta uma consulta de urgência, tinha o dente 13 com uma fratura, ou seja, ele teve uma fratura deste dente 13, em que nós acabámos por fazer a remoção da coroa do dente e depois de fazermos a remoção da coroa do dente, eu tomei a decisão de fazer um socket shield, neste caso porque eu considero que os caninos são um dos casos mais importantes ou dos casos mais difíceis de fazer o perfil de emergência correto, e acho que a técnica do socket shield ajuda imenso a ter um resultado final muito bom. E eu neste caso vou-vos mostrar como fazendo uma coisa muito simples se conseguiu um resultado relativamente adequado. Portanto, fizemos a extração da parte palatina do dente, fizemos a preparação do nosso shield e colocámos o nosso implante, e no dia da colocação do implante eu optei por fazer a colocação de uma tampa de cicatrização, de um parafuso de cicatrização com alguma altura para acabar por me ajudar a cicatrizar ali aquela gengiva. E fiz uma Maryland provisória, e essa Maryland provisória nem sequer estava esteticamente a tapar esse parafuso de cicatrização, até porque o paciente tinha uma linha de sorriso muito baixa e, portanto, não havia o risco dele, ao sorrir, mostrar aquele gap. Passado o tempo de cicatrização do nosso shield, eu na altura também confesso que demorava mais tempo a fazer a reabilitação da coroa definitiva do que demora agora, nós acabamos por fazer a nossa coroa definitiva. E o que é importante neste caso é verificar a comparação entre aquilo que foi mantido com o socket shield, mesmo com um implante que possa atualmente não ser o implante que eu considero adequado para fazer este tipo de técnica, sendo um octógono e sendo obviamente um implante mais tissue level, mas este foi o resultado que eu consegui na altura
mantive totalmente a parede vestibular e o contorno gengival do canino, que nós sabemos o quão difícil isso é, e passado 5 anos mantemos exatamente o mesmo contorno, portanto temos exatamente o mesmo contorno, temos a mesma bossa canina que tínhamos no início do nosso tratamento, e o mais importante é fazer aqui uma comparação entre o nosso 13 e o nosso 23 e depois ver a diferença aos 8 anos entre o caso inicial e o caso 8 anos depois. Portanto, vocês aqui conseguem ver onde é que estava o zénite e o tecido na altura em que eu iniciei o tratamento e veem que 8 anos depois nós temos uma total estabilidade da parede vestibular e do contorno gengival correto para o canino, até melhor do que, obviamente, no dente contralateral, no 23, que na realidade o paciente nunca quis fazer nenhum outro tipo de intervenção e, portanto, manteve-se com a mesma recessão que tinha inicialmente. Aqui podemos comparar e ver a diferença. 8 anos depois, portanto, totalmente estável esta coroa e o contorno gengival, com a papila mesial e a distal, que é o mais importante, e um tecido gengival perfeitamente saudável, e aqui a manutenção da bossa canina, que dá para perceber perfeitamente pela fotografia. Outra fotografia mais aproximada, em que se vê uma total manutenção do contorno do canino. 8 anos depois, e aqui tem também a radiografia 8 anos depois do caso e o CBCT também do caso, a mostrar uma total estabilidade deste implante. Agora, eu vou mostrar, não um caso terminado, mas tentar mostrar de alguma forma a maneira como eu atualmente faço a preparação do socket shield, que tem muita diferença relativamente àquilo que eu fazia há 8, 9, 10 anos atrás. E, portanto, eu acho que isso também é interessante para que se perceba que durante este processo também há uma modificação, há no fundo um melhoramento, um aprimoramento da própria técnica. Temos aqui um caso que foi um caso recente, de um caso de um paciente que teve um acidente nos 2 centrais e os dentes começaram a abanar e quando veio à clínica tinha uma fratura dos dois dentes centrais, do 11 e do 21. Nós fizemos CBCT dos casos, tivemos uma total fratura na horizontal das 2 coroas e o TAC assim o demonstra. E então, eu por ser uma fratura horizontal, vi que não havia fratura da tábua vestibular e tinha as raízes em bom estado, optei por fazer a extração da coroa, das coroas e a preparação dos dentes para fazer o socket shield. Aqui são os 2 shields preparados e as 2 coroas que foram removidas. E aqui é que muda o protocolo atual de preparação do dente. Vocês, como veem aqui, veem que temos 2 raízes que estão infragengivais e que estão fraturadas. Eu faço a separação da parede vestibular da parede lingual, faço a preparação com as brocas de osteodensificação, vou preparar o leito do implante na posição 3D ideal, ou seja, eu não vou guiar pelo shield, nem pela posição do shield relativamente à parede vestibular, eu vou-me guiar por aquilo que o CBCT me permite colocar o implante na posição 3D ideal e faço a preparação com as brocas de osteodensificação, depois de preparar o shield com a espessura correta, que é mais ou menos 1,5 mm de espessura, e neste caso utilizei 2 implantes
que eu considero que são mais adequados à técnica dentro dos implantes que a Clockner tem disponíveis, que são os Vega. E coloquei um implante Vega no dente 11 e outro no dente 21. Como podem verificar, eu quando coloco os dois implantes, eu tenho à frente dos dois implantes, eu tenho osso nativo, que foi as brocas de osteodensificação me permitiram colocar este osso nativo à frente das espiras dos implantes, e tenho aqui um gap para o meu shield, ou a preparação do meu shield, que tem que ficar ao nível da crista óssea e tem que ficar com um bisel interno para permitir dar espaço para os componentes protéticos. Confiro sempre a posição ideal 3D, ou seja, sabendo que o implante me vai sair mais ou menos na zona do símbolo dos dentes adjacentes, para não ter surpresas na reabilitação final, e este é o resultado depois da colocação dos dois implantes. Como podem verificar aqui nos CBCTs, veem que eu tenho o shield e tenho um gap entre o implante e o shield, e deste lado exatamente a mesma coisa. Um dos shields ficou mais comprido do que outro porque o nível de fratura também foi diferente, ou seja, os dentes não ficaram fraturados exatamente na mesma zona. E depois faço o preenchimento do gap com o Cerabond e, neste caso específico, fizemos uma Maryland provisória naquele dia, fiz a colocação dos cones de colagênio, e fazemos naquele dia específico, fazemos uma Maryland e depois transformamos a Maryland numa prótese cimentada e aparafusada, porque o paciente tinha um implante na zona do 22 e tinha uma coroa na zona do 12, e portanto fizemos uma prótese provisória sem carga imediata nos dentes anteriores, porque isto é uma das grandes vantagens desta técnica, é a possibilidade de nós não termos a necessidade de fazer uma carga imediata dos nossos implantes, porque na realidade tudo se mantém estável e sem grandes alterações, mesmo que nós não tenhamos um provisório imediato, como em outras técnicas de abordagem ao alvéolo do tipo 1. Termino a minha apresentação dizendo que não há segredo para o sucesso, é o resultado de preparação, de muito trabalho e aprender com os nossos fracassos. Muito obrigado e espero ter cumprido. Muito obrigado, Dárcio. Excelente apresentação e casos bastante interessantes, inclusive com o crescimento coronal ali da zona do 23. E este último caso em que efetivamente o implante fica todo rodeado de osso autólogo, bastante interessante. Queria-te colocar uma questão, uma vez que também a apresentação foi um bocadinho longa, dado também o que tu nos mostraste. Queria saber se existe o risco de ocorrer extrusão de fragmento e posterior exposição do mesmo. Isso é uma das questões que mais me inquieta. Boa pergunta. Isso é uma pergunta que normalmente é uma das grandes dúvidas que toda a gente tem, e eu posso dizer que existe sempre risco, ou seja, em qualquer intervenção que nós façamos existe sempre risco. Aquilo que eu acho é que se nós tivermos um comprimento de shield suficiente e uma espessura adequada, à partida não haverá o risco do shield se expor, e por outro lado, nós vamos ter depois uma coroa que vai acabar por manter todo aquele complexo estável. E, portanto, se a coroa mantiver o tecido à volta do nosso implante e do nosso socket shield, sem tocar no shield, à partida não vai haver o risco de haver uma extrusão. Agora, porquê é que eu acho que não há risco de extrusão em casos em que são preparados como eu preparo atualmente? É porque na realidade nós nunca tocamos no shield, ou seja, nós separamos o shield, tiramos a parte palatina, fazemos toda a preparação, deixamos um gap entre o shield e o implante e, portanto, é muito difícil
que haja uma movimentação do shield se ele tiver um comprimento suficiente e se ele tiver também, obviamente, uma forma semilunar que dê alguma estabilidade a esse shield. Eu acho mais arriscado, muito sinceramente, fazer duas outras intervenções que são que o próprio Ursler acaba por descrever, que é fazer o drilling through the roots e depois fazer a remoção da parte palatina, e durante o drilling through the roots, que no fundo é fazer a preparação do leito do implante através do próprio dente, eu acho que aí sim pode haver maior risco de haver ou seja, um deslocamento do shield. Outra coisa que também difere entre aquilo que é o protocolo de colocação atual do meu grupo de research, de uma forma geral, nem todos somos exatamente iguais, nem todos pensamos da mesma maneira, mas de uma forma geral, é não colocar o implante em contacto com o shield, que seria uma das indicações do Ursler para que não houvesse essa migração, essa extrusão do shield, como tu estavas agora a referir. Ele acha que se o shield estiver em contacto com o implante, há menos possibilidade disso acontecer. Por isso, a resposta à tua pergunta, eu vou ser sincero, já me aconteceu uma vez, já tive uma extrusão, mas em 200 casos acho que é irrelevante. Ótimo. Muito bem, muito obrigado, Darcy, muito obrigado, Paulo. Foi duas excelentes conferências, um excelente bloco de protocolos pós-tração. Penso que quem está a assistir ao evento certamente vai sair mais rico com as vossas apresentações e com as dicas que aqui foram transmitidas. Muito obrigado aos dois. Obrigado.